Este vídeo é uma produção original Bentley, versão em português, Davi Ferraz. Quando se trata de criar conteúdo personalizado para o Open Building Designer, existem várias opções, mas neste vídeo quero falar sobre células paramétricas. As células paramétricas são uma boa opção quando você precisa modelar um objeto que é disponibilizado em vários tamanhos. Por exemplo, vamos modelar uma pia de cozinha genérica, típica, que pode ser modificada para qualquer tamanho. As células paramétricas são criadas em uma biblioteca de células padrão, com a extensão .cell. Cada célula será um modelo dentro do arquivo e pode ser criado a partir do diálogo Models, com o ícone de adicionar modelo. Uma vez criado, certifique-se de selecionar a opção Cell Type para poder colocar o modelo como uma célula e que o tipo de célula seja paramétrico. Depois que o modelo é criado, você trabalhará diretamente neste modelo. Vamos criar uma pia que é genérica e pode ser modificada em tempo real para corresponder às medidas de qualquer fabricante. Portanto, precisamos começar definindo a intenção de projeto, a geometria básica da pia. Aqui eu tenho vários desenhos diferentes de pias. Podemos ver que as principais variações são nas larguras e profundidade do tampo. E as medidas da cuba nas direções X, Y e Z. A cuba é centralizada da esquerda para a direita, direção X, mas precisaremos de uma cota que a posicione na direção Y. Vamos começar criando as linhas de centro da pia. E adicionaremos as variáveis à medida que avançamos. Observe que trabalharemos no modo Modeling, onde temos ferramentas para geometria 2D, 3D e restrições. Vamos definir o nível como padrão e definir a simbologia, cor e tipo para estes elementos. Também definiremos a classe como construção, para garantir que estes elementos não apareçam na célula final. Vamos começar colocando as linhas de centro com restrições. Agora devemos estar atentos à origem da célula, que será a origem 00 do modelo. Uma vez que a célula é criada, modificações da geometria são feitas a partir deste ponto. Podemos adicionar pontos de posicionamento extras, mas essa origem do 0,0 continuará sendo a origem da célula. Vamos desenhar uma linha a partir da origem 0,0 na direção -y, aproximadamente do tamanho da pia, então 500 milímetros. Agora vamos aplicar algumas restrições de posicionamento nesta linha. Vá para a aba Constraints, Restrições, e selecione a restrição fixa no grupo 2D, não no 3D. Uma linha pode ter fixado seu ponto médio ou vértice além de sua direção. Começaremos selecionando o vértice na origem 0,0. Observe a mira indicando que estamos fixando um vértice. Também fixaremos a direção desta linha. Preste atenção que agora eu estou selecionando a linha, não um vértice. Agora vamos desenhar uma segunda linha perpendicular à primeira. Vamos restringir esta última linha em relação à primeira. Criaremos uma restrição do tipo coincidente entre a primeira linha, selecionando a linha e não o vértice, e o ponto médio da segunda linha. Observe a mira no ponto médio. Isto força a segunda linha a ser centralizada na primeira, mas ainda está livre para se mover ao longo desta linha. Também queremos garantir que essas duas linhas permaneçam perpendiculares. Então vamos adicionar uma restrição perpendicular, selecionando a primeira linha inicialmente e depois a segunda linha. A regra geral é selecionar primeiro o elemento
estacionário e depois o elemento que será restringido. Agora que temos as linhas de centro, vamos criar alguns perfis 2D. Uma das maneiras mais fáceis de criar geometria paramétrica é criar os perfis 2D, restringi-los conforme necessário e depois extrudá-los para sólidos 3D. No caso da pia, a geometria é o desenho 2D dela. Os elementos deste desenho serão usados como perfis para extrudar a pia 3D. Então, vamos começar definindo uma família e parte para a geometria 2D. De fato, não é necessário definir família e parte nesta geometria, mas é uma maneira fácil de configurar seu nível e simbologia. E, claro, certifique-se de definir a classe como primário, porque estes elementos deverão aparecer nos desenhos. Vamos começar criando um retângulo simples para representar o tamanho geral da pia. Em seguida, vamos restringir esta geometria. Primeiro, use a ferramenta de restrição automática Auto Constraint para restringir o retângulo para que ele tenha lados paralelos e cantos perpendiculares. Depois, começaremos a restringi-lo no espaço, fazendo com que o ponto médio na borda superior coincida com a extremidade fixa na linha de construção. Selecionando primeiro o ponto fixo estacionário e a linha horizontal superior. Criamos também uma restrição perpendicular entre a linha de construção fixa e a borda superior. Tudo o que resta é definir o comprimento e a largura da pia. Para isso, precisamos definir algumas variáveis. Selecione a ferramenta Variáveis no grupo Dimensional. Você pode, se quiser, encaixar este diálogo aqui à esquerda, porque usaremos muito isso enquanto criamos esta célula. Vamos começar adicionando uma nova variável. Renomeie para total LR, significa total esquerda-direita. Queremos deixar claro que a variável se refere a uma cota. Observe que as variáveis podem ser de tipos diferentes. Neste caso, é uma variável de distância. Podemos escolher se queremos que seja visível ou não. Podemos até usar expressões matemáticas, que veremos mais tarde. Por enquanto, daremos um valor de 600 milímetros. Uma vez definida, podemos copiar esta variável para criar uma segunda variável para o total de frente para trás. Para esta, vamos definir 500 milímetros. Agora podemos adicionar restrições dimensionais. Vamos criar uma cota com a ferramenta Distance da esquerda para a direita. Certifique-se de selecionar as linhas, não os vértices nem pontos médios. Quando você aceita a cota, abre-se uma caixa de diálogo pop-up que permite escolher uma das suas variáveis. Selecione Total LR e tecle Enter. Crie uma restrição dimensional semelhante de frente para trás, selecionando a variável Total FB. Em seguida, vamos criar a representação da cuba da pia. Criaremos o desenho da cuba com cantos arredondados. Então, em vez de colocar um bloco, usaremos a Smart Line. Configure o vértice como arredondado, rounded, com um raio de 10 milímetros. Em seguida, trace um retângulo fechado no modelo com quaisquer medidas. Novamente, começaremos restringindo automaticamente a forma. E novamente vamos restringir a forma a ser centralizada da esquerda para a direita.
Agora, não queremos que a cuba fique centralizada de frente para trás. Em vez disso, precisamos criar uma variável que defina a distância da borda frontal até a cuba. E vamos também cotar as dimensões da cuba da esquerda para a direita e de frente para trás. Então, vamos criar mais algumas variáveis. Vamos criar a BOLLR. E dê um valor de 400 milímetros. E então crie a BOLLFB com um valor de 350 milímetros. Vamos também criar uma variável para o raio do canto, BOLLRADIUS, com um valor padrão de 15 milímetros. E, finalmente, a variável edge para definir a dimensão da borda frontal, com um valor default de 35 milímetros. Agora vamos restringir a forma da cuba usando as novas variáveis. Observe como a forma distorceu. Isso indica que esquecemos de uma restrição perpendicular em uma borda da cuba. Agora podemos terminar as restrições dimensionais. Observe que a variável BOLLRADIUS deverá ser aplicada aos 4 raios da cuba usando a ferramenta ByElement do grupo dimensional. Opcionalmente, você pode tornar os 4 raios da cuba iguais usando a restrição Equal do grupo 2D. Isso cria nossos dois perfis e a geometria básica para a pia. Se você achou este vídeo útil, por favor dê um like. Se você quiser ver mais séries como essa, considere se inscrever em nosso canal. Obrigado e até a próxima.